today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta e última parte do nosso estudo sobre capacitores. Nessa quarta parte eu quero falar com vocês a respeito da associação de capacitores, né, que pode ser uma associação em série, pode ser uma associação em paralelo e pode ser uma associação mista de capacitores, beleza? Então pessoal, a ideia aqui é o seguinte, da mesma forma que nós podemos associar em série e em paralelo resistores, nós podemos também fazer uma associação em série e paralelo de capacitores. E o mais importante é o seguinte, que as mesmas características associadas a uma associação em série e paralelo de resistores, elas são válidas para uma associação de capacitores. Beleza? Da mesma forma que nós fazemos com uma associação em série e paralelo de resistores, nós vamos fazer com os capacitores, ou seja, nós vamos encontrar o nosso capacitor equivalente. O que é esse capacitor equivalente? É um capacitor que equivale a todos os capacitores do circuito juntos. Beleza? Então isso que nós vamos fazer na nossa associação de capacitores, ou seja, a mesma coisa que nós fazemos para uma associação de resistores, tá? Vamos começar aqui então com a nossa associação em série de capacitores. Então a primeira coisa, o que nós dizemos, como nós vamos dizer que dois ou mais capacitores vão estar associados em série? Então dois ou mais capacitores estarão em série quando todos os capacitores estiverem ligados num determinado circuito elétrico sem ramificação entre os capacitores, ou seja, todos os capacitores eles vão fazer parte do mesmo fio. Não vai haver nó entre os capacitores. Isso é o que nós definimos como sendo capacitores em série. E uma outra coisa, quando nós levamos em consideração uma associação de capacitores, o que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter em mente o seguinte, que a diferença de potencial do gerador ela vai ser sempre dividida entre os capacitores, levando em consideração a capacitância do capacitor. Então é igual numa associação em série de resistores. Na associação em série de resistores, o que nós temos? Nós temos a diferença de potencial sendo dividida entre os resistores. Nos capacitores, numa associação em série, nós vamos ter a mesma ideia, tá? A diferença de potencial que é fornecida pelo gerador, ela vai ser dividida entre os capacitores. Isso vai fazer com que o capacitor 1 tenha uma diferença de potencial 1, o capacitor 2 uma diferença de potencial 2, o capacitor 3 uma diferença de potencial 3. Beleza? Então, quando nós falamos nessa associação em série de capacitores, a gente pode então determinar a capacitância equivalente. A gente pode encontrar um capacitor equivalente que vai substituir todos os elementos do circuito elétrico, beleza? Então, para a gente encontrar esse capacitor equivalente, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que levar em consideração as características da associação em série. Então, a primeira característica de uma associação em série de capacitor é qual? A diferença de potencial é dividida entre os capacitores. Segunda característica de uma associação em série de capacitores, a quantidade de carga entre as placas do capacitor vão ser sempre iguais. Então, se eu tenho isso em mente, o que a gente pode fazer? Eu posso estabelecer equações matemáticas que me permitem determinar essa capacitância equivalente. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, como a minha diferença de potencial é dividida entre os capacitores, então eu posso ter o seguinte, que o U vai ser igual a U1 mais o 2 mais o 3, parará, parará. Vai depender do número de capacitores que eu tenho. Aqui eu estou levando em consideração que eu tenho 3 capacitores. Como nós sabemos que a quantidade de carga no capacitor, ela vai ser dada por quem? Ela vai ser dada pela relação C vezes U, beleza? Se eu isolar o meu U aqui, se eu isolar a minha diferença de potencial, eu tenho que a minha
a minha equação ela vai ficar o quê? Vai ficar Q sobre C, beleza? Então, se eu substituir esse U nessa equação vermelhinha que eu tenho aqui, o que eu vou ter? Que U é igual ao quê? A Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. E o que representa o meu U? Q sobre C. Beleza? Então vai ser a minha capacitância equivalente. Então a minha equação vai ficar o seguinte, ó, Q sobre a minha capacitância equivalente é igual a Q sobre C1 mais Q sobre C2 mais Q sobre C3. Como a minha quantidade de carga é a mesma, tá, em todos os capacitores, eu posso cortar o meu Q. Então a minha equação ela vai ficar o seguinte: 1 sobre a minha capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim sucessivamente. O que essa equação aqui está me falando? Está me falando o seguinte, que se eu quero determinar a minha capacitância equivalente, é só dividir 1 pelo valor das capacitâncias de cada capacitor. Posso simplificar essa equação. Se eu tiver, por exemplo, só 2 capacitores, a minha capacitância equivalente, deixa eu arrumar isso aqui, a minha capacitância equivalente para 2 capacitores associados em série, ela vai ficar C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Beleza? Então eu vou ter essa segunda equação aqui. Se eu tiver vários capacitores todos iguais, a minha capacitância equivalente pode ser dada pela relação C sobre N. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente determinando as equações que nós vamos utilizar para determinar a capacitância equivalente em uma associação em série de capacitores, tá? E o importante de a gente falar aqui é o seguinte, numa associação em série, as características da associação em série são as mesmas para uma associação em série de resistores e uma associação em paralelo em série de resistores, beleza? Então, as características são as mesmas. A diferença de potencial vai ser dividida entre os capacitores e os resistores. A quantidade de corrente elétrica que está chegando nos capacitores e nos resistores são as mesmas, o que implica numa mesma quantidade de carga chegando. Então, as características são as mesmas. Mas, matematicamente, as equações de uma associação em série de capacitores é diferente de uma associação em série de resistores. Tá? Então há uma equivalência, eu posso dizer que as equações de uma associação em série de capacitores são equivalentes a uma associação em paralelo de resistores. Então há uma inversão na associação, nas equações matemáticas. Beleza? Pessoal, vamos finalizar aqui então essa nossa videoaula sobre capacitores falando sobre a associação em paralelo, tá? Dando continuidade. Então, numa associação em paralelo, o que deve acontecer? Os capacitores devem estar ligados de maneira que fique um capacitor por fio, certo? E todo o conjunto de capacitores, eles são ligados por nós, beleza? Então, ou seja, quando nós pegamos uma associação em paralelo de capacitores, o que eu vou ter? Eu vou ter diferentes fios e cada um desses fios vai apresentar um determinado capacitor. O que caracteriza essa associação em paralelo é justamente a presença dos nós na associação. Então aqui eu tenho um nó na associação, aqui eu tenho um outro nó, certo? E assim vai. Então eu tenho vários nós que estão presentes numa associação em paralelo de capacitores, tá? E quando a gente fala nessa associação em paralelo de capacitores, a gente tem que lembrar o seguinte, que as características são as mesmas de uma associação em série e de uma associação em paralelo. De uma associação em paralelo para resistores
e de uma associação em paralelo para capacitores. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que numa associação em paralelo de capacitores, a DDP é a mesma para todos os capacitores. O que isso significa? Que se esse capacitor tiver, se esse gerador tiver uma DDP de 100 volts, esse capacitor tem 100 volts, esse capacitor tem 100 volts e esse tem 100 volts. Ou seja, a DDP é a mesma para todos os capacitores. E isso implica em quê? Em uma quantidade de carga diferente em cada um dos capacitores. Beleza? Então, ou seja, a quantidade de carga que está sendo distribuída pelo gerador, ela vai ser dividida proporcionalmente entre os capacitores. Aquele que tiver uma maior capacitância vai ter uma maior quantidade de carga e assim sucessivamente. Beleza? Então, ou seja, o que isso significa matematicamente? Isso significa dizer o seguinte, que para a gente encontrar a nossa capacitância equivalente, nós vamos ter que partir de uma determinada equação que eu vou demonstrar para vocês agora. Então, para a gente encontrar essa capacitância equivalente em uma associação em paralelo de capacitores, a gente vai partir da seguinte ideia, que a quantidade de carga dos capacitores vai ser dividida entre eles, a quantidade de carga do circuito ela vai ser dividida entre os capacitores, tá? Então, ou seja, Q1 vai ser Q1 mais Q2 mais Q3 e assim vai, certo? E a diferença de potencial é a mesma para todos os capacitores. Então, U é igual a 1, isso aqui vai ser igual a U2, que é igual a U3 e assim sucessivamente, beleza? Então, partindo da equação da quantidade de carga que nós temos para o capacitor, certo? A gente não falou que a quantidade de carga é a capacitância vezes a diferença de potencial? Então, essa primeira equação aqui, ela pode ser escrita como sendo o quê? Deixa eu fazer de vermelho. Então, vai ser Q, que é igual a C1 vezes U, mais C2 vezes U, mais C3 vezes U. Por que eu não coloquei o 1, o 2, o 3? Porque é o mesmo, então não vai fazer diferença. Então esse Qzinho aqui, ele vai ser o quê? A minha capacitância equivalente vezes U, que é igual a C1 vezes U, C2 vezes U, mais C3 vezes U. Como o U é o mesmo em todos os capacitores, essa minha equação ela vai ficar o quê? Capacitância equivalente numa associação em série é igual a, em paralelo é C1 mais C2 mais C3 e assim sucessivamente. Então, se nós temos uma associação em série de capacitores e eu quero determinar a minha capacitância equivalente, é só eu somar todas as capacitâncias, todas as capacidades eletrostáticas. Se eu tiver N capacitores iguais, a minha capacitância equivalente vai ser o quê? N vezes o valor dos capacitores. Belezinha? Pessoal, encerra aqui então a nossa videoaula a respeito de capacitores. Espero que tenha ficado claro para vocês. Assistam as 4 videoaulas, tá? Qualquer dúvida que tiver é só me enviar. Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau! Should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.